pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula de histologia, o estudo dos tecidos. Então, se te ajudar de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Hoje vamos para mais um conteúdo importante, que é o tecido adiposo. E já indo ao nosso assunto, esse tecido adiposo, entre as suas características, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Isso mesmo, para a gente ter uma ideia, o tecido conjuntivo é um dos mais amplos em nosso corpo. Então, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. E qual vai ser o folheto embrionário que vai dar origem a esse tecido conjuntivo? Vai ser o mesoderma. Tranquilo? Então, captamos. Tecido adiposo tem origem do tecido conjuntivo. É um tipo de tecido conjuntivo. E qual vai ser o folheto embrionário que dará origem? O mesoderma. Tranquilo? Outra característica importante é que esse tecido adiposo, ele apresenta células especiais, os chamados adipócitos. E esses adipócitos são importantes porque eles servem de reservas de triglicerídeos. E vamos ver mais à frente que os triglicerídeos são funções especiais de reserva energética, ou seja, vai gerar energia ao nosso corpo. Mas vamos por partes. Então, o tecido adiposo possui os adipócitos e esses adipócitos guardam os triglicerídeos. Agora, onde encontramos esse tecido adiposo? O tecido adiposo pode estar em todo o nosso corpo. Pode estar distribuído de forma isolada e amplo em nosso corpo. E pode estar presente até mesmo no tecido conjuntivo frouxo, de formas de grupos, em pequenos grupos nesse tecido conjuntivo frouxo. Tranquilo? Agora, uma coisa interessante. O tecido adiposo, ele pode estar variando conforme o sexo. Por exemplo, o sexo feminino tem maior quantidade de tecido adiposo do que o sexo masculino. Cerca de 20 a 25% de tecido adiposo está compondo as mulheres. E de 15 a 20% de tecido adiposo compõe os homens. Então, o tecido adiposo varia conforme o sexo. Agora, uma característica que eu quero que você grave agora. O tecido adiposo é a maior reserva energética do corpo humano. Isso mesmo, a maior reserva energética. Por quê? Como falamos, o tecido adiposo possui os adipócitos. Esses adipócitos contêm o quê? Triglicerídeos. E esses triglicerídeos, eles podem sofrer com lipólise, liberando os ácidos graxos que podem ser utilizados posteriormente no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs vai gerar ATP, que é utilizado como matéria energética para o metabolismo. Então, tecido adiposo é a maior reserva energética do nosso corpo. Então, falamos de algumas características do tecido adiposo. Vamos falar agora de algumas funções. E uma função eu já dei um pitaco para você. A primeira função do tecido adiposo é reserva energética. Porque os adipócitos contêm o quê? Os triglicerídeos. Segunda função, o tecido adiposo pode modelar o corpo humano. Acho que você já viu muita gente ali modelada por adipócitos. Pois é, esse adipócito, esse tecido adiposo, vai dando forma ao corpo humano. Tranquilo? Então, primeira função, reserva energética. Segunda função, modelagem do corpo. Terceira função, preenchimento. Entre os órgãos, poderiam existir vácuos ou vazios. E quem vai preencher esses vazios vai ser o tecido adiposo, que vai deixar esse ambiente compacto entre os órgãos. Tranquilo? Quarta função, proteção. Exatamente. O tecido adiposo ele serve como uma barreira mecânica. Por exemplo, uma pessoa deu um soco em você, ali na barriga. Se você for gordinho, igual eu principalmente, você tem certa vantagem. Por quê? Porque esse tecido adiposo, ele serve como uma barreira mecânica, exatamente, contra qualquer tipo de choque mecânico. Tranquilo? Então, quarta função do tecido adiposo é proteção. E a quinta função seria um isolante térmico. Eu não sinto tanto frio porque eu sou gordinha.
Já um amigo meu que é mais magro, ele sente mais frio. Por que isso? Porque eu tenho mais tecido adiposo, que me protege do meio externo, da temperatura do meio externo. Assim como eu sinto mais calor também. Então, tecido adiposo serve de proteção ou isolante térmico, tranquilo? E a sexta e última função seria de secreção. O tecido adiposo também secreta. Secreta o quê? Hormônios, por exemplo, a leptina, que vamos ver a sua função mais à frente. Então já falamos das características e funções do tecido adiposo. Agora, como que ele surge? Quem vai dar origem a esse tecido adiposo? Vai ser o folheto embrionário, o mesoderma. Esse mesoderma ele é importante porque ele dará origem às células mesenquimais. Essas células mesenquimais por si vão dar origem a dois tipos de células, os fibroblastos e os lipoblastos. Agora, observação nos lipoblastos, porque esse lipoblasto vai gerar dois tipos diferentes de adipócito, que vai ser um divisor de águas agora na nossa aula. O lipoblasto dará origem a dois tipos de adipócitos, o adipócito unilocular e o adipócito multinocular. O adipócito multinocular e unilocular são especiais porque darão formas diferentes de tecido adiposo. Primeiro tipo, tecido adiposo amarelo. Ele vai ser formado pelos adipócitos uniloculares. E o tecido adiposo pardo terá sua formação originada do adipócito multinocular. Então nós vimos que existem dois tipos de tecido adiposo. O tecido adiposo amarelo, que tem a sua formação no adipócito unilocular, e o tecido adiposo pardo, que vai ter sua origem nos adipócitos multinoculares. Calma que a gente vai ver cada um agora. Começando pelo tecido adiposo amarelo. O tecido adiposo amarelo, ele tem a sua coloração branca ou amarela. Vai depender da coloração, tranquilo? Vai ter coloração branca ou amarela. E uma observação, o tecido adiposo amarelo, ele vai estar presente amplamente no adulto, em especial. Guarda essa informação que a gente vai usar mais à frente. E como seria a composição? Basicamente, teríamos o quê? Os adipócitos uniloculares grandes, são células grandes. Por causa do seu núcleo? Não. Por causa da quantidade de triglicerídeos armazenados ali. Então, esses triglicerídeos são a maior parte da célula adipócito unilocular. Tranquilo? Dá uma olhadinha na imagem. Na imagem, o que a gente vê? A gente vê essas células, parecem até gelatinosas, exatamente isso, porque ela possui muitos triglicerídeos. Então, essa célula é gigante. Você está vendo o núcleo aí? Eu acho que você não está vendo ainda, né? Pois é, a impressão é que ela não tem núcleo. Por quê? Porque o triglicerídeo toma a maior parte da célula, mas ela tem núcleo sim, e o núcleo fica na periferia da célula, como você pode ver. Então o núcleo fica na periferia por quê? Porque os triglicerídeos tomam a maior parte da célula. E outra característica do tecido adiposo amarelo é que ele vai secretar um tipo de hormônio, a leptina. E qual a função da leptina? A leptina vai atuar diretamente sobre o hipotálamo. O hipotálamo, ao entrar em contato com esse hormônio, a leptina, ele vai dar ao nosso corpo a sensação de saciedade, ou seja, vai fazer a gente parar de comer, da saciedade, além de aumentar o metabolismo energético, o gasto de energia. Tranquilo? Então falamos do tecido adiposo amarelo. Agora vamos falar do tecido adiposo pardo. O tecido adiposo pardo ele é composto pelas células ou os adipócitos multinoculares. Tranquilo? Não confunda. O tecido adiposo possui os adipócitos multinoculares, o tecido pardo. Tranquilo? E uma característica, eles são marrom. Eles têm a coloração marrom. E por que marrom? Porque eles possuem muitos capilares sanguíneos, além de muitas mitocôndrias. Isso vai dar a característica de ser amarronzado. Além disso,
eles vão ser amplamente presentes em animais que hibernam e em recém-nascidos e em crianças. Lembra que falamos que o tecido adiposo amarelo está presente em adultos? Pois é, o tecido adiposo pardo vai estar presente em crianças. Guarda essa informação. E por que é importante ter tecido adiposo pardo em crianças? Porque o tecido adiposo pardo possui muitas mitocôndrias que possuem termogenina, e essas termogeninas são capazes de gerar calor. Então, vai gerar calor na criança, no recém-nascido. E qual a importância disso? O recém-nascido ainda não tem seu corpo completamente formado, não tem a capacidade de manter a temperatura corpórea sozinho. Então, esse tecido adiposo pardo, ao promover calor, vai auxiliar a manter a temperatura ideal nesse recém-nascido. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada? O que a gente observa nessa imagem? Tecido adiposo pardo. Olha a diferença com o outro tecido amarelo. O que a gente pode observar? Pequenas vesículas, apenas pequenas vesículas de adipócitos, diferente do outro, que são gigantes, né? São gigantes adipócitos com amplos triglicerídeos. Aqui não, aqui são pequenas vesículas. E o que mais tem aí? Mitocôndrias. Mitocôndrias e vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, que vão dar essa coloração amarronzada. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, fizemos um pequeno resumo do tecido adiposo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?